Seja bem-vindo ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical em todo domingo aqui no meu canal, né? Então nós vamos hoje falar sobre a doutrina bíblica evangélica, como temos feito em outros momentos nesses estudos bíblicos, né? Hoje vou usar algumas fichas para facilitar, mas você acompanhe na sua Bíblia em casa, tá? Para facilitar aqui minha apresentação mesmo, porque com a Bíblia, manusear a Bíblia mais o microfone fica muito complicado, né? Então vamos lá. Nós temos falado sobre coisas da doutrina bíblica evangélica, que é comum aos evangélicos, sabe-se que há diferenças entre vários grupos evangélicos, mas não são tão graves assim, não são impeditivas de reconhecer tais grupos como evangélicos, obviamente, né? Então, o que tiver dentro do que eu falei nessas 13 lições que terminam hoje, inclusive, você vai saber que aquele grupo é evangélico, identificar por esses pontos especificamente, né? Agora, temos também a possibilidade de concluir esse curso hoje, né? Vamos concluir hoje falando sobre a nossa esperança eterna. Por que temos uma esperança eterna em Cristo? Como é a visão evangélica sobre essa esperança eterna, né? Mas vamos continuar com alguns cursos, né? Pensando que é início do ano, já no domingo que vem, vamos começar com algumas aulas para universitários evangélicos. Por quê? Algumas pessoas pensam que ter diplomas ou qualquer coisa do tipo as tornará melhores, quando na verdade isso não é verdade, tá? Isso é um grande erro, inclusive uma grande mentira, né? E às vezes entram na faculdade e na ânsia, na vaidade de serem superiores, vão cedendo a certas influências estranhas e malignas dentro da universidade. Por quê? Porque tanto satanistas, quanto esquerdistas, quanto islâmicos, todo tipo de anticristo se infiltrou nas universidades e trazem as ideias deles, né? Contrariando as ideias cristãs de fato. Então é importantíssimo que os nossos jovens entendam o que eles vão encontrar pela frente. Então, no domingo que vem, começaremos com um estudo bíblico, também de 13 lições, voltados especificamente para os universitários cristãos, aqueles que passaram no vestibular, que vão iniciar a faculdade, que vão ouvir muita bobagem, mas não se prepararam para ouvir essa bobagem. Então eu vou dar para vocês, especialmente os universitários cristãos, ou os pais deles, ou os pais daqueles que são adolescentes e que vão estar algum dia na faculdade, né? E que seria interessante, inclusive, que antes de entrar na faculdade já se estivesse estudando isso, né? Aprendendo esses itens que eu vou falar. Vamos falar sobre teoria da evolução, sobre o que é teoria, sobre o que é ciência, se a ciência realmente explica tudo e coisas do tipo, né? Um pouco sobre o que a filosofia mostra e se isso está correto, se pode ser totalmente confiável, como dizem. Por exemplo, se a teologia é realmente um estudo de senso comum, se é uma coisa vulgar, como dizem nas universidades, por pura ignorância, dizem isso, né? Vamos falar também sobre a religião do anticristo, o islamismo, que está assolando bastante os nossos jovens nas universidades. Então nós vamos ver isso e você vai poder acompanhar nesse novo estudo que iniciaremos domingo que vem. Mas hoje vamos concluir o primeiro estudo, que é a doutrina bíblica evangélica, tá? E o nosso estudo de hoje é sobre a nossa esperança eterna. Nós temos uma esperança de que um dia encontraremos com Jesus nos ares e seremos salvos por ele, né? Mas isso vem de uma consideração totalmente bíblica, realmente, né? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Bom, a Bíblia diz que o pecado, né, é a condenação eterna que aconteceu lá em Gênesis, né? E todos os homens estão sujeitos ao pecado. Mas por que isso, né? Muita gente pode se perguntar. Porque a natureza, ela foi criada primeiramente num corpo praticamente, digamos, glorificado. Veja bem em Gênesis 1:31, depois que Deus criou tudo, veja o que Deus disse. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Então, o que Deus criou é bom, né? Quando ele criou, como ele criou. Só que Deus, ele pegou aquela criação
e atribuiu responsabilidade ao homem, né? Em Gênesis 1, 26 e 30 diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, a toda ave dos céus e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi, ou seja, Deus cumpriu essa palavra. E Deus não pode negar a si mesmo. Se ele deu autoridade ao homem sobre a terra, né, sobre tudo na terra, ele então automaticamente ele não pode tirar essa autoridade. Ele não tirou porque ele cumpriu, ele deu a palavra dele. E assim foi, diz o texto. Só que quando Deus deu ao homem essa autoridade, ele deu ao homem autoridade sobre a natureza de um modo geral, tá? E essa natureza era tão glorificada quanto o homem era, num corpo totalmente diferente, né? Não era um corpo, digamos, perecível como o nosso, né? Então era uma outra natureza. Mas o que acontece? O homem era responsável, né, por toda essa natureza glorificada. E como responsável pela criação, ele adquiriu uma responsabilidade. E quem é responsável precisa ser moralmente capaz, né? Você não colocaria no seu negócio ou para cuidar das suas coisas uma pessoa imoral para cuidar das suas coisas. Você colocaria uma pessoa moralmente capaz. Então Deus criou uma só regra que valia para tudo. Era uma regra absoluta, uma só regra moral que o homem deveria observar. Em Gênesis 2, 15 e 17 diz o seguinte: E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Você tem autoridade para comer, pode ficar à vontade. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, a pessoa pensa: por que era uma fruta? Por que era uma coisa assim, né? Por que não era um outro pecado pior? Ora, porque a autoridade do homem estava sobre a natureza. A árvore do bem e do mal era uma coisa que fazia parte daquela natureza glorificada, né? E tinha também a árvore da vida ali. Então o homem, naquele período, ele estava tendo autoridade sobre a natureza. E Deus define uma norma para ele: olha, se você desobedecer esta norma, que é não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não respeitou as regras morais, a única regra moral que você tem para ser responsável pela natureza. Então, Deus colocou essa regra e disse: se você não for responsável pela natureza, a morte vai entrar no mundo, ou seja, a degradação, a corrupção, e tudo isso de fato aconteceu. Quando nós vemos lá em Gênesis 3, 17, 19, Deus falando a Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, aqui nós vemos que não só Adão, mas Eva também estava errada. Adão, no caso, deu ouvidos a ela, né? E é interessante que a terra se tornou maldita por causa de Adão e Eva, né? Por causa dos dois, especialmente por causa de Adão. E diz mais: essa maldição na terra degradou a terra. Olha o que diz: com dor comerá dela todos os dias da tua vida. E que a terra produziria espinhos e cardos, ou seja, coisas que não se produziam antigamente, né?
Os espinhos e cardos vieram após a queda. Você lembra que nós vimos em Gênesis 1:31? E viu Deus com tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, amanhã o dia sexto. Ou seja, Deus é bom e fez o mundo bom. Só que Deus, ele deu responsabilidade ao homem sobre esse mundo bom. Quando o homem quebra a regra moral que definiria sua responsabilidade como cuidador desse mundo bom, ele automaticamente faz com que mude a regra. Ele aceita a regra do mal, a regra da morte, e não a regra da glória de Deus. Percebe? Então, por isso que atualmente o mundo está também sofrendo de alguma forma por isso, né? A natureza foi alterada, né? Então, e inclusive entrou a morte, porque Adão foi do pó feito e do pó ia retornar, porque como você sabe, Gênesis diz que Adão foi formado do barro, né? Então, como nós podemos ver, há uma ligação entre a natureza que nós temos hoje, né? A natureza pré-adâmica, né? Que é o até Adão, digamos assim, né? Ou melhor dizendo, pré-queda do homem, né? A natureza pré-queda e a natureza pós-queda. A natureza pré-queda era uma natureza perfeita, exata, completa, né? Então você não pode, como fazem alguns, julgar Deus. Por que existem terremotos ou isso ou aquilo? Porque, sei lá. Mas você está julgando por uma natureza pós-queda do homem. E existe uma outra natureza que é da pós-queda até o dilúvio, que você mostra também uma natureza bem diferente ali, com certas características específicas, inclusive com uma idade mais avançada. Após o dilúvio, o homem passou a viver bem menos por decreto de Deus, né? Não pode chegar a mais de 120 anos, inclusive, né? Poucos chegam a isso, ou se ultrapassa apenas um aninho ou dois no máximo, né? E em Romanos 8:18-22 vem corroborar com essa ideia que eu estou te trazendo, porque diz o seguinte, que a natureza geme, a natureza sofre por causa do que Adão fez. Veja bem, Romanos 8:18-22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Percebe? Os sofrimentos do tempo presente, dessa época pós-adâmica, pós-dilúvio, né? Que está corrompida devido à irresponsabilidade de Adão, que acabou corrompendo toda a humanidade também, né? Então, devido a isso, nós temos aqui um sofrimento no tempo presente, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a própria criação aguarda que os filhos de Deus se mostrem, percebe? A própria criação de Deus aguarda isso, né? E a criação, que digo a natureza, podemos dizer na linguagem de hoje, né? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a vaidade de quem? Do homem. A criação está sujeita à vaidade do homem. É por isso que a criação, atualmente, né, depois de Adão, se tornou uma criação que se corrompe, onde tem terremotos, onde tem, sei lá, enchentes e coisas do tipo. No tempo pré-adâmico isso não existia, né? Bom, vamos lá. E continua o texto aqui. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, haverá novos céus e nova terra e a própria criação quer ser liberta da morte que o próprio homem trouxe não só sobre si. As pessoas pensam às vezes que Adão trouxe a morte somente sobre a geração dos homens. Não, ele trouxe a morte sobre toda a natureza. Isso que é importante, né? Você vê que a criação será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, do cativeiro da degradação do pecado, né? E o versículo 22 é bem enfático, diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, não são só os homens que sofreram, né? É toda a criação, né? Toda a criação já sofreu há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás, quando Adão deixou a palavra de Deus, né? Quando Adão resolveu desobedecer
como Eva também. Não se pode esquecer isso, que algumas feministas tentam dizer que a culpa é só de Adão, não é de ambos, né? Adão, no caso, era ali o patriarca, mas Eva também teve culpa, tá? Não pode dizer que não teve. Bom, agora, depois disso tudo, qual é a situação do homem sem Jesus, né? O homem sem Jesus está em sua condição de natureza decaída, ou seja, como eu falei, a natureza decaiu, não só para Adão, mas para todos. A natureza não é mais a mesma. Não é a mesma natureza que Deus criou lá no início e diz que era bom em Gênesis 1, no último versículo de Gênesis 1. Ao contrário, é outra natureza, uma natureza decaída, e nós fazemos parte dessa natureza. Romanos 5,12 nos esclarece isso dizendo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não existe como o homem não ser pecador. Todo homem que está envolvido nesse mundo, ele é um homem pecador, né? Então, se alguém diz que não é pecador, é um mentiroso. Em 1 João 1,9 diz: todos pecaram, né? Ou melhor, quem diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso e engana a si mesmo. Então, cuidado com isso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está lá em Romanos também. E ainda nós podemos ver que somente com Jesus é possível restaurar a queda da alma do homem, né? O homem caiu não só em natureza humana, né? Em natureza como um total, mas também caiu na sua alma. A sua alma regrediu, né? Ela degenerou e por isso ela precisa de Jesus. Em Atos 4, de 10 a 12, nos diz o seguinte: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que este são diante de vós. Houve uma cura ali, eles estavam explicando e pregando a Jesus, né? Ele é a pedra, ou seja, Jesus, que foi a pedra que foi rejeitada por vós, ou seja, quando fazia uma construção, botava uma pedra principal na quina da casa, na esquina da casa, que servia como, digamos assim, um alicerce, né? Uma força especial que mantinha a casa em pé. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, aquela principal, né? E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, os homens estão perdidos porque todos pecaram, porque fazem parte de uma natureza pecaminosa. Entretanto, também não pode salvar a si mesmo. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Não adianta a pessoa dizer, eu sirvo Maria, eu sirvo isso, sirvo aquilo. Não adianta, porque não vai te salvar. Nenhum nome vai te salvar. Só Jesus salva, tá? Só Jesus Cristo salva. Nós podemos ver que essa impossibilidade de salvar, ela está ligada a pelo menos duas coisas que as pessoas tentam salvação com isso. Alguns tentam salvação de uma forma intelectual, né? Buscando uma sabedoria humana, né? Mas em 1 Coríntios 1, 21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, o mundo na sua própria sabedoria não conheceu a sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Claro que aqui é uma figura de linguagem, não que a pregação seja loucura, mas é loucura para a sabedoria mundana. A sabedoria mundana não aceita a palavra de Deus, não consegue compreender a vontade de Deus. E é isso que está dizendo, você buscar muitos títulos acadêmicos, não que seja ruim, mas você confiar neles espiritualmente é loucura espiritual, né? Ao passo que a pregação é loucura para os que perecem, como diz o texto continuando, né? É loucura para os que perecem. Muitos estão se apegando à filosofia, a ciências, estão perecendo sem a salvação, porque simplesmente estão se perdendo, né? Outra coisa que nós vemos também, que o próprio Senhor Jesus nos diz, é que ninguém pode salvar a si mesmo. Ouvindo isto, os discípulos, Mateus 19, 25 a 26. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, Jesus
colocou uma situação, no caso do divórcio, né, e tal, né, da dificuldade e tal, e eles perguntam, quem pode ser salvo se não dá para cumprir todas as coisas, né? Não adianta cumprir os mandamentos. Jesus diz que tem que ser mais do que isso. E Jesus olhou para eles e disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, guardar a lei de Moisés não vai te dar salvação. Ser bonzinho não vai te dar a salvação. Fazer confissão com o padre ou até mesmo pedir aconselhamento ao pastor não vai te dar salvação. O que vai te dar salvação é crer em Deus, porque para os homens é impossível a salvação. Ela só é possível em Cristo através do nosso Deus Pai. E outra coisa que alguns pensam, né? Jesus, embora Jesus dizendo que para os homens é impossível, né? Algumas pessoas tentam a sabedoria humana e outros tentam as obras, né? Pensam que se fizerem boas obras serão salvos e investem em boas obras, em caridade, como se isso fosse o cristianismo. Alguns grupos religiosos, os espíritas, por exemplo, eles costumam se dizer cristãos porque fazem boas obras, como se o que definisse cristão fosse boas obras. Não. Boas obras é a obrigação do cristão, é natural do cristão, mas não é o que define o cristão. Na verdade, boas obras todos devem fazer, né? Então, veja bem o que Efésios 2:8-9 nos diz sobre tentar a salvação através de boas obras. Porque pela graça sois salvos, ou seja, pelo presente sem merecimento que Deus nos dá. Por meio da fé, a fé em quem? Em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nós não podemos fazer isso, né? Nós não podemos fazer isso, é dom de Deus. Ou seja, em que sentido não vem de vós? Não vem de vós porque é o Espírito Santo que toca em nosso coração e nós aceitamos, né? Então, por nós mesmos, pela nossa força intelectual ou pelo nosso esforço de obras, né, não conseguiríamos, que é impossível aos homens. E continua ainda o texto dizendo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não importa as obras que você faz, as obras são insignificantes para a salvação. O que importa saber é que é impossível a salvação para nós mesmos e que precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos. Ainda, Jesus, sabendo disso, né, sendo a determinação, sabendo essa lei, né, de Deus, que precisamos de Cristo para sermos salvos, Jesus tomou o nosso lugar. Quem era para ter morrido na cruz, ter sido condenado, éramos nós. Mas o que Jesus fez? Jesus humilhou-se em nosso lugar, tomando o nosso lugar na cruz. Ao passo que nós, às vezes, esquecemos desse grande amor de Cristo. Veja o que nos diz Filipenses 2, de 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, no sentido em que ele é Deus, mas ele não quis. Eu não vou lá na terra, né? Isso que quer dizer o texto aqui. Eu não vou tomar a forma de homem, não vou me rebaixar isso porque eu sou Deus. Ele não teve esse sentimento. Pelo contrário, o que ele fez? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele poderia dizer, eu sou superior a eles, por que eu vou lá e vou me tornar um homem? Muito pelo contrário, ele se tornou igual aos homens. Ele aniquilou-se, diminuiu a si mesmo, se humilhou. E achado na forma de homem, versículo 8, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, na forma de homem, ele se humilhou e morreu, né? E foi ressuscitado, obviamente. Mas, na forma de Deus, ele, depois que foi assunto aos céus, as coisas são diferentes, né? Ele é o próprio Deus, e inclusive a Bíblia nos aponta que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que formam o Deus único e verdadeiro, né? Então, como podemos ver, Jesus nos amou tanto que se humilhou, né, a ponto de para nos salvar, porque nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. E esse amor de Jesus, ele é mostrado no versículo muito conhecido, que é João 3,16, que vamos ler até o versículo 19, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, a condenação aqui, esse termo aqui é interessante, né? Que alguns pensam que a condenação é que Deus predestinou quem vai para o céu ou para o inferno. Não. A condenação é o seu amor a Deus ou ao mundo. Se você ama a Deus e aceita Jesus e se converte, vive como segundo a vontade dele, você está salvo. Mas se você rejeita a Deus, obviamente você não está em boas condições, né? Obviamente você rejeitou a Deus. Então a condenação não é uma predestinação que Deus escolhe quem vai e quem vai. Não, Deus dá uma condição, né? É uma pré-delimitação, né? Ou seja, Deus coloca uma condição que se você estiver dentro dela, você está salvo. E a condição qual é? Crer em Jesus Cristo, ouvir a voz do Espírito Santo primeiro, aceitar a Jesus Cristo, querer e se converter. E você aceitar a Jesus ali e viver uma vida diferente, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas que falam sobre salvação, que às vezes estão em um conflito com vários textos bíblicos, né? Então, nós vimos aí que Jesus nos salva. E, além disso, Jesus sendo o Salvador, e essa é a nossa esperança, que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e vamos viver com esse Salvador abençoado, digno, bendito e verdadeiro, né? E estaremos no céu um dia. E o que nos garante essa esperança? A vitória de Cristo, né? Tanto essa vitória que foi na ressurreição, quanto no juízo final. Ao terceiro dia, depois de morto na cruz, Jesus ressuscitou, né? Diz em Colossenses 1, 17 e 20 que Cristo venceu a morte na ressurreição, sendo o primogênito dos mortos. O que significa isso? É que todos os mortos irão ressuscitar um dia, quando Cristo vier no céu com poder e grande glória. E ele vai os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro para encontrar-se com ele nos ares. Em Colossenses 1, 17 e 20, como estava dizendo, diz o seguinte: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, tudo existe por Cristo, né? Então, porque ele é Deus. E ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, em tudo ele é o primeiro, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, Jesus reconciliou a natureza, né? E vai reconciliar, melhor dizendo, quando houver o dia do juízo, né? Então, haverá novos céus e nova terra em que habitam justiça. Não haverá mais essa natureza corrompida. E essa é a nossa esperança. Essa natureza corrompida, não vai haver uma evolução, como dizem alguns, né? Como dizem os incrédulos, ou como dizem os comunistas, marxistas. Não, esse mundo vai de mal a pior. É isso que a Bíblia diz. Vai de mal a pior. E quanto mais de mal a pior for, mais perto está a volta de Jesus. Em Mateus 24:30 também diz que Jesus voltará para julgar esses pecadores, porque ele será vencedor, a vitória de Cristo, lembra? Nós estamos falando? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. Ou seja, por isso que Jesus diz que ele não voltará até que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Porque quando ele voltar, ninguém vai dizer quem é você que está vindo. Não, todos vão saber quem é que está vindo. Mas rejeitaram a Jesus, né? Então devemos saber que essa vitória de Cristo virá com poder e grande glória, né? E precisamos estar atentos para não cair em erro de rejeitar a Jesus. Ainda, essa vitória de Jesus, né, ela restaurará novos céus e nova terra. Em Apocalipse 21:7, né, o apóstolo João, em sua profecia ali, nos diz:
e vi um novo céu e uma nova terra. Veja bem, uma nova natureza, uma nova criação. Não sabemos detalhes, sabemos apenas que será glorificada, tá? Essa natureza aqui diz lá em Filipenses que os elementos ardendo se fundirão e deixarão de existir, e haverá novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha que interessante, né? E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já todas as coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, aquilo que Adão estragou, Deus vai restaurar através de Jesus, quando Jesus vier, né? O próprio Deus, o próprio Jesus vai restaurar isso. E disse-me, né, o versículo 5 ainda continuando aqui, escreve porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. Ou seja, confie no que Jesus está dizendo, não desconfie, acredite de fato, né? E disse-me mais, João falando, e Jesus falando para João, melhor dizendo, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você é filho de Deus? O Senhor Jesus é seu Deus? É importante pensar nisso, né? Então, como vemos, Jesus vai vencer, ou seja, teremos uma bênção maravilhosa da vinda de Jesus, né? A natureza foi corrompida pelo homem, Deus criou a natureza 100% boa, mas quando o homem caiu, corrompeu a natureza, né? E essa desobediência do homem corrompeu toda a natureza, inclusive os animais, os materiais e coisas do tipo, né? Às vezes a pessoa pensa, porque o material X teria que ter não sei quantos milhões de anos. Ele está pensando no material que é corruptível, né? E, na verdade, ele pode não ter nada do que isso, pode ter muito menos, porque há a questão da natureza, que é uma natureza que era incorruptível e ela começou a se corromper rapidamente depois disso, inclusive. Mas esse é um outro assunto, essa é uma curiosidade. E como vimos também, o ser humano é um ser moral e responsável, que tinha apenas uma regra para garantir a vida eterna, mas descumpriu essa regra. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele descumpriu essa regra, ele descumpriu todas as regras que existiam, porque só existia uma, certo? Então, ele, e sendo responsável pela natureza, ele administrou mal toda a natureza, ele gerou corrupção sobre toda a natureza. E Deus ama a humanidade a ponto de enviar a Jesus para nos salvar, e se nós aceitarmos a Jesus, quando ele vier com o seu poder e grande glória, nós seremos salvos. Agora, podemos aplicar isso em nossas vidas. Devemos ser servos fiéis a Deus, né? Pois ele cuidou de nós, ele nos abençoou, ele veio morrer em nosso lugar, ele nos abençoou. Devemos ser servos fiéis a Deus porque Deus nos abençoou. E o que nós temos feito para honrar essa bênção de Deus, honrar essa salvação? Temos pregado o Evangelho? Se não, devemos pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, enche a tempo e fora de tempo, porque isto é o mais importante nestes últimos dias, onde Satanás se mostra cada vez mais perigoso. Que Deus nos abençoe e proteja a sua família. Amém.